Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Encerrando mais uma semana, no programa de número 775 e preparando, há poucas horas, de mais um dia de atos por todo o país e também no exterior de fora Bolsonaro. E o primeiro ato que se dá em uma situação diferente, sob a ameaça da presença da direita golpista nas manifestações pelo Fora Bolsonaro. Então, o tema do nosso programa de hoje é não a direita golpista e neoliberal nos pelo Fora Bolsonaro. Nós vamos destacar aqui quem são os setores, toda a articulação em torno da presença da direita nos atos, né, os objetivos dessa presença nas manifestações que cresceram desde o 1º de maio, né, e ocuparam aí as ruas de centenas de cidades com centenas de milhares de pessoas em todo o país. Bom, destaque também no nosso programa de hoje as filhas de militares que recebem até mais de 100 mil reais de pensão. E é gente que totalmente favorável à reforma da Previdência, a acabar com a mordomia dos servidores públicos, mas tem aí filhas militares que recebem 3 vezes mais do que o teto salarial do funcionalismo no Brasil. Vamos falar, destaque também no nosso programa, o acúmulo de endividadas no país, mais de 62 milhões de pessoas endividadas. O país, vamos mostrar mais uma vez, como sempre fazemos aqui, os dados da Covid nas últimas 4 horas, e o Brasil já chegando no destaque internacional, a Colômbia, os protestos, e o terceiro país do mundo a ultrapassar a marca de 400 mil mortos, a Índia, né, e a situação da Covid pelo mundo. Bom, vamos lá apresentar o nosso programa de hoje, apresentar e comentar estas e outras notícias, o companheiro Expedito, direto de Brasília. Fala, Expé. Boa noite, companheiros. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aqui a todos os companheiros, já público fiel aqui do Resumo do Dia. Sexta-feira, o frio deu uma trégua aqui em Brasília, mas a temperatura política permanece em alta. Véspera dos atos que serão realizados a nível nacional, como já anunciou aí o companheiro Antônio Carlos, e nós teremos toda uma situação aqui de muita efervescência política neste final de semana no país. A pauta de hoje está recheada aí de notícias importantes, já foi anunciada aí pelo companheiro Antônio Carlos, e nós vamos destrinchar toda a pauta durante o programa com informações sempre pertinentes e que dizem respeito ao interesse dos trabalhadores. Vamos lá que a coisa vai começar e vai começar quente. Devolvo a você, companheiro Toninho. Ok. Bom, nesse começo de programa, saudar aqui o pessoal que já acompanha aí a nossa transmissão, muita gente chegando, e agradecer ao companheiro Ernesto Abdala Filho, que chegou por aqui cedinho, aguardando aí pela nossa transmissão. Ele que está a várias horas de fuso horário distante, né, que muitas vezes ele mesmo já nos confessou, acaba assistindo aí no dia seguinte. Muito obrigado a você, Ernesto, aí pela presença e pelo superchat, né, um bom exemplo aí a ser seguido pelos demais companheiros. Muito importante é a contribuição de todos vocês para sustentar essa imprensa combativa, revolucionária, a serviço da luta dos trabalhadores, que é a Causa Operária TV. Boa noite para a companheira Kathleen, o Tiago Terré, por aqui também, o Ernesto Abdala, que mandou a mensagem: parabéns, PCO, única esperança que tem raízes na realidade. O Osni Castro também
aqui a Priscila, a companheira Priscila Ebara, a companheira Simone, o Dilmino Frilula, opa, chegou por aqui mandando um recado, não identitarismo babá. O Black Belchior, o LFH, perguntando o caminho para comprar aí uma camiseta CO. Tem dois caminhos, dois de muitos caminhos. Você pode acessar a loja do PCO, aqui mesmo na internet, e fazer o seu pedido. Amanhã você pode procurar aí nas capitais as bancas, né, do Partido da Causa Operária, nos atos do Bloco Vermelho, e fazer a sua aquisição, ok? Qualquer coisa, entre em contato com a gente ajuda aí. Bom, um abraço aí, chegando por aqui também a Maria Virgínia, o companheiro Luiz Bergosa, opa, o Tommy Lee Vargas, tem gente fazendo, parece que tem superfaturamento aí, tem gente vendendo a camiseta do Pedro R$70. Não, pode ir na loja é preço real, preço de proletário, e você ainda ajuda a sustentar a atividade ativa revolucionária do Partido da Causa Operária. A Ana Matos, boa noite também, chegando por aqui. A Balil, acho que é isso. O Rudy Pride, também chegando por aqui. A Andréia Paula Cagliani, muito boa noite. A nossa companheira, membro aqui do canal, a Renata Liz. Agora a gente viu aqui que tem gente, tem coxinha, né? Tem Minions atacando aqui o site, mas é um sinal da importância da imprensa combativa revolucionária da Causa Operária TV, né? Já vamos despachando aqui o desinfectador de site aí funcionando. Boa noite aí por Rude Pride, por Marlon Silva, nosso companheiro, a Neide Maria, muito obrigado aí, a Eliane. Bom, e a todos, em nome desses aí, tem muito mais gente por aqui, já presente ou chegando. Você também que nos acompanha no dia seguinte, que assiste o nosso programa em horários alternativos, né, a nossa saudação, o nosso link, etc. e tal, chame aí o pessoal para assistir essa imprensa independente, combativa, revolucionária, que é a Causa Operária TV, e deixar de lado a imprensa golpista. Opa, ok. Vamos em frente. Agradecer aqui já a figurinha, sticker, a contribuição da Andréia Paula Cagliani, nobre, muito obrigado aí. E você pode mandar de 99 centavos a 99 milhões, ou 1.000, tá certo que milionário não tem aqui para mandar tanto assim, né? Aqui não tem propaganda de banco, nem de indústria automotiva que explora os trabalhadores, mas a sua contribuição, você que é trabalhador, que é assalariado, né, que é um companheiro que quer contribuir com a imprensa independente, revolucionária, seja o valor qual é muito importante, você pode contribuir também tornando-se membro do nosso canal, dando a sua contribuição mensal. E sendo membro ou não, você pode ir aqui no Superchat mandando a sua contribuição. Bom, pois bem, vamos para a nossa pauta. Vamos começar destacando, a gente vem falando aqui sistematicamente, e não é segredo de ninguém, para ninguém, a falta de vacinas, né? No país, mais tarde nós temos os dados aí, o percentual de vacinados não chega a 13%, 12,20% no dia de hoje, a população que recebeu aí as doses da vacina. Bom, e hoje vazou aí uma denúncia, um levantamento que foi feito, que indicou que pelo menos 20 mil doses vencidas da AstraZeneca foram aplicadas em brasileiros. O levantamento apontou problemas em pelo menos 8 lotes. Isso é o que eles descobriram, né? Maringá
é a cidade citada com mais doses vencidas, Maringá, cidade do interior do Paraná, né? E a cidade negou que haja problema em relação ao preenchimento dos dados do SUS. A Procuradoria-Geral da República teria pedido informações ao Ministério da Saúde e à Anvisa. Bom, isso aí é o que está aparecendo, né? Numa nota conjunta, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e que é dos secretários estaduais, né? E também o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, o CONASENS, destacou que não está descartado um erro no sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações. Bom, a gente conhecendo aí a bagunça, né, do regime golpista, é fácil prever que, com certeza, né, a gente viu aí milhões de testes vencidos, sem que a população fosse devidamente testado, testes que tiveram que ser descartados. A gente viu, por exemplo, o governo comprando milhões e mandando produzir milhões e milhões de doses da inútil cloroquina, né, gastando o dinheiro do povo e contribuindo com um remédio comprovadamente ineficaz. Bom, e por aí vai. Quer dizer, o caso da vacina, já são muitas as denúncias, por exemplo, de vacinas que necessitavam aí de armazenamento a temperaturas baixas e que não tinha equipamentos, né, nos locais para onde elas foram distribuídas para dar o devido tratamento a essas vacinas, né, o devido armazenamento. Então, aí nós temos um caso só de validade vencida, 26 mil doses, né, o que foi dado por enquanto. Quer dizer, mas a situação, quer dizer, se a gente for olhar, somando-se o conjunto de denúncias e aquilo que não está sendo denunciado, além do número de vacinas aplicadas até o momento ser muito baixo em relação ao tamanho da população, com certeza uma parcela disso aí é coisa inútil, né? Vencida, validade vencida, vacina sem armazenamento adequado, houve casos aí de vacinação com produtos errados, né? Gente sendo vacinado sem vacina, gente que era para tomar uma vacina tomou outra, e por aí vai, né? É o descaso, porque, obviamente, a política de vacinação, de proteção da população, não faz parte de nenhum governo da direita, né? E, por isso, uma das reivindicações centrais das mobilizações que acontecem amanhã novamente em todo o país, né, é a defesa da vacina para todos, a necessidade de exigir, né, vacina, investimento, para o que seria necessário quebrar a patente das vacinas para permitir a fabricação em larga escala no país e, ao mesmo tempo, o controle popular da vacinação, né? Porque não adianta ter vacina se o controle da vacinação está nas mãos, né, desses verdadeiros ratos, inimigos do povo, que não tem nenhuma preocupação de que a coisa aconteça. Bom, e um dos setores que controlam, né, todo esse processo, né, que tem uma presença muito grande no controle da vacinação e de tudo do todo o funcionamento do Estado nesse momento, são justamente os militares, né? A gente sabe que tem 7 mil militares ocupando postos de comando, por exemplo, no Poder Executivo, aí no diversos órgãos do Poder Executivo, nos ministérios e empresas estatais fundamentais, além de uma maioria de ministros, né, do presidente e da vice-presidência da República. Bom, e o benefício aí em todas as áreas militares tem sido enorme. E notícias divulgadas hoje dão conta de que as filhas dos militares que recebem pensão, filhas solteiras, algumas são solteiras aí para o resto da vida porque não vale a pena casar com benefícios como esse, recebem pensão de até 100 mil reais. Quem vai dar informações para vocês e comentar a notícia é o companheiro Expedito. Vai lá, Expedito. Então, companheiro Antônio Carlos, companheiros aqui da audiência do Resumo do Dia, esse é um problema que vem sendo denunciado já há algum tempo, e o governo,
né, de forma deliberada, vem tentando ocultar isso aí, não de agora, né, já de algum tempo e tal, porque se trata de um verdadeiro escândalo esse problema que diz respeito à drenagem de bilhões aí de recursos, chega à casa dos bilhões, não é isso? Porque se trata de um volume gigantesco de, de, de beneficiárias, entre aspas, aí, né? Beneficiárias no sentido de que recebem pensões de até mais de 100 mil reais em média, e em alguns casos chega a quantia escabrosa, escandalosa de mais de 400 mil reais pagos a uma só pessoa por conta dessa verdadeira situação de descalabro, né, com o recurso público. O caso mais emblemático que nós temos, assim, notícia aqui no Brasil, né, que é da atriz decadente, né, atriz decadente moribunda Maitê Proença, né, da Rede Globo, que ainda participava de alguns programas aí na TV a cabo, mas nem para isso mais ela está sendo chamada. Ela é uma das beneficiárias dessa situação. Nunca casou, teve muitos relacionamentos, né, mas nunca oficializou essa relação, exatamente para não perder essa mamata. Vamos chamar isso de mamata, porque isso não se trata. Benefício é uma coisa legal. Isso é uma mamata, é uma situação inaceitável que ocorre com centenas de milhares de mulheres que permanecem na condição de solteiras, né, exatamente para poder continuar recebendo do Estado esse benefício. Benefício entre aspas, na verdade é uma mamata, na verdade é um privilégio, na verdade é uma forma de sugar os recursos do Estado. O governo que subiu aí sob o discurso de que iria acabar com privilégios, com mamatas e tal, a única coisa que ele está fazendo, a reforma administrativa está mostrando isso aí agora, né, não tem nenhum dispositivo dentro da reforma administrativa que venha coibir, que venha proibir esse tipo de situação. Ou seja, a emenda constitucional número 32, que é da reforma administrativa, é única e exclusivamente para atacar direitos e conquistas do servidor público, acabar com a instabilidade, mas não mexe em nada nesses privilégios gigantescos, nesses privilégios que sugam os recursos do Estado, que são essa situação das filhas, né, sionistas aí, de filhas de militares que permanecem solteiras exatamente para poder continuar recebendo essas pensões gigantescas. Muitas delas são superiores. Na verdade, a maioria dessas pensões aí, elas compõem são superiores ao teto, né? Em média, elas são muito superiores aos salários que são pagos da administração pública federal para os servidores da ativa, ou seja, causando gigantescos aí, roubos que existe hoje dentro da Previdência, dentro do erário público, são motivados por essas anomalias salariais, que são esses salários pagos às filhas solteiras de militares. Portanto, é mais do que necessário ainda lutar contra a reforma administrativa, que não ataca privilégio nenhum de nada, simplesmente ataca direitos e conquistas dos servidores e mantém essa situação de privilégio inaceitável, como são esses super salários que são pagos às filhas de militares solteiros. Inaceitável isso aí. Todos contra a reforma administrativa. Vamos fazer aqui, companheiro. Vocês viram aí a ex-ministra, né, ex-secretária da Cultura, a Regina Duarte, que se mantém nessa condição de receber pensão até os dias atuais. Só corrigindo, a Maitê, está aí a foto dela ao lado do Bolsonaro, está aí, inclusive, o motivo da satisfação com os governos militares, ela que apoiou a ditadura militar e fez campanha contra o Bolsonaro, contra outras iniciativas de interesse da população, porque o problema é ter o Bolsa, né, para atender a esse tipo de gente. A Maitê Proença, ela é filha de promotor público, né, é uma situação parecida com essa,
E teve aí, inclusive, ela denunciou que fez campanha contra o Bolsa Família, e apesar de, mesmo depois de casada, né, tendo uma relação de mais de 12 anos, e de trabalhando, sendo conhecido como uma pessoa que trabalha, manter essa posição. Bom, vamos para a nossa pauta, em frente. Queria denunciar aqui uma professora, né, que denunciou aí o movimento de mães pela direita, de mães de direita pela volta às aulas, que vem sendo atacada e perseguida aí nas redes sociais e sendo provocada. A companheira Nelly, ela denunciou aí o lobby das mães bolsonaristas, cujos filhos estudam em escolas de ricos, né, escolas aí que têm mensalidades até de R$ 8.000, R$ 10.000, e essas mães que vocês estão vendo aí na foto, algumas delas, do movimento em defesa da volta às aulas, né, realizando uma operação de lobby, né, em favor do retorno, da reabertura das escolas, né, escolas, principalmente as escolas públicas, sabidamente sem condições, né, geraram aí um movimento escolas abertas, né, preocupação com a educação do povo nenhuma. A preocupação, né, é oferecer argumentos e apoio para ser usado aí pelo governo direitista, fascista do PSDB de São Paulo, a favor da política da reabertura das escolas, né? Bom, por conta de denúncias aí, a companheira, muita gente denunciando na internet, a companheira denunciando o fato de que ela vem sofrendo aí uma série de ameaças, de perseguições, né, de mensagens da direita, desses elementos aí, pessoas vinculadas aí a esse movimento, né, contra as denúncias corretas e acertadas que a companheira, que nós também de Educadores em Luta realizamos aí, divulgamos em nossos boletins, em nossos programas, né, contra essa política fascista, né, uma política verdadeiramente criminosa, né, chamando a física, né, contra a companheira Nelice Pompeu, né, que muitas vezes participa, inclusive, aqui do nosso programa. Então, eu chamo todos aí a denunciar, né, a se solidarizar aí com a companheira, mas principalmente a gente precisa intensificar a mobilização, né, dos professores, dos trabalhadores da educação contra a política criminosa das voltas às aulas. Eu acho que tem aí na produção, se você achar aí no nosso chat aí, foi mandado aí à tarde, a imagem do boletim Educadores em Luta, inclusive, publicado hoje, justamente fazendo um chamado à necessidade dos sindicatos. Isso, muito obrigado, a produção vai colocar para a gente. Fazendo um chamado à necessidade de retomar a mobilização contra a volta às aulas. Né? Porque diante dessa política é preciso ter uma atitude coletiva. Iniciativas individuais, denúncias, elas são importantes, mas é preciso organizar um verdadeiro movimento de luta, cobrar dos sindicatos, né? Que na maioria dos casos estão aí, os sindicalistas estão deitados eternamente em berço esplêndido, né? De pijama, de moletom em casa, aí, assistindo programas culinários, jogando videogame, mas mobilizar que é bom os trabalhadores, nada. Né? Os trabalhadores da educação ameaçados pela política criminosa de volta às aulas. Obviamente, os governos têm procurado aí fazer uma microconcessão, que é vacinar os educadores, que, como de resto, é uma política demagógica, porque precisa vacinar todo mundo. Não é uma falsa solução vacinar apenas o professor que vai estar na linha de frente. Isso aí, obviamente, não garante absolutamente nada. Né? E a gente sabe que hoje é menos de 13% da população vacinada, né? Já foram centenas e centenas de professores mortos em todo o país, então é preciso levar adiante uma política de mobilização contra essa situação. Bom, vamos em frente na nossa pauta. Eu vou passar agora para o companheiro Expedito, de pronto, destacar aí a notícia sobre a situação de endividamento
que atinge dezenas de milhões de brasileiros. Com você, Expedito. Companheiro Antônio Carlos e audiência aqui do Resumo do Dia, isso aqui são dados verdadeiramente estarrecedores que indicam o grau de barbárie social que nós estamos vivenciando aqui no país. Em números, em quantitativo, são 62.560.000 brasileiros, e os dados são do mês de maio, né? Através do mapa de inadimplência do Brasil, que é divulgado pelo Serasa. O valor médio da dívida por pessoa é o maior dos últimos 12 meses. Ou seja, cada um desses 62 milhões está devendo, em média, R$ 3.937,30, ou seja, R$ 4.000 por mês. Ou seja, 4 vezes mais, quase 4 vezes mais o salário mínimo em vigor no país. Isso aqui é uma situação verdadeiramente calamitosa, é um negócio assim inacreditável. Bom, eu falo isso aqui com autoridade porque eu sou servidor público e a maioria dos servidores públicos do país estão com seus salários sequestrados pelos bancos e pelas entidades de crédito, pelas financeiras. Mais de 90% dos servidores públicos federais da categoria, nos 3 níveis de administração, federal, estadual e municipal, estão com seus salários sequestrados, com mais de 70% do seu salário sequestrado pelos bancos. Isso é uma situação verdadeiramente calamitosa. Em primeiro lugar, o maior volume de dívidas na categoria é exatamente isso que eu estou falando. Estão com os bancos e os cartões de crédito, que representam 29% desse total, ou seja, 211 milhões de débitos. Em segundo lugar, veja bem a situação, estão as contas de luz, água e gás. Ou seja, é um negócio inacreditável. Aquelas despesas que são despesas correntes para você manter a sua casa, a sua residência, compõe o segundo lugar de inadimplência, com 22,3%. E as compras no varejo representam 13% do total dessa dívida. 5 estados lideram esse ranking macabro, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Paraná representam um contingente maior de inadimplentes nacionais. Ou seja, uma situação de falência absoluta do cidadão brasileiro, que está devendo principalmente para os bancos, que cobram juros escorchantes. A maioria entra no seu cartão de crédito, no juros rotativo, e é uma roda viva. Ele não consegue sair daquilo ali. É uma situação verdadeiramente desesperadora que precisa ser resolvida de alguma forma. Portanto, essa é a situação calamitosa em que milhares e milhões de brasileiros se encontram devido à inadimplência com o sistema financeiro e com o Estado também, porque na medida em que tem dívidas aqui, que são dívidas de água, luz, gás, ou seja, aquelas despesas correntes de manutenção de qualquer residência. Uma situação verdadeiramente calamitosa. Devolvo para você, companheiro Antônio Carlos. Nós estamos tendo aí o pessoal vai me informando, por favor, aí vocês estão nos assistindo no chat. Nós estamos tendo uns piques aí na transmissão, na internet. Parece que o sinal está muito ruim. Deve ser o frio, né? Agora tem um pretexto. As operadoras, elas são muito eficientes no quesito cobrança, né? Mas quando se trata de prestar o serviço é uma porcaria geral, e aí a gente tem essas falhas aí na transmissão. Então eu peço a vocês que vão nos informando aí no chat se tá, para mim está dando uma variada aqui, se vocês também estão, como é que vocês estão recebendo o nosso sinal, ok? Eu mando aí também um salve para o pessoal que chegou, mais gente chegando por aqui conosco, uma audiência bastante elevada nessa feira, a companheira Renata Pires, a Maria Aquino, participando aqui conosco,
membros aqui do nosso canal, a companheira Ângela Silva, muito boa noite, a Ângela, o Dom Baix, acho que eu já tinha, e agradecer ao superchat da companheira Priscila, né? Desta vez eu consigo também contribuindo com a gente, o companheiro Marlon Silva, né? Está conosco também o Jesus era humano, está presente, anunciando que amanhã ele vai estar no MASP, e se Jesus está por nós, né, quem será contra nós? Jesus era humano com a gente amanhã, para a gente levar o protesto para as ruas e enfrentar aí, se opor, né, à política reacionária da direita de querer dominar os atos, pintar de verde e amarelo os atos. Agradecer aqui ao companheiro também Fernandes Silva pelo superchat, né? Ele mandou aqui um recado, Eduardo Moreira, somos 100% de aço. É isso aí, 100% de vermelho amanhã, todo mundo com as suas camisas, com as suas bandeiras, né, com faixas, tudo vermelho. Vamos pintar de vermelho as ruas do país inteiro para dizer fora Bolsonaro e todos os golpistas. Bom, vamos entrar na nossa pauta política, justamente sobre esse tema, destacando, para começo de conversa, uma sublegenda do PSDB que está contratando figurantes para o ato. Né? Porque, primeiro, só para explicar, porque tem um pessoal que é mais novo aqui no programa, não sabe exatamente o que é uma sublegenda. Né? Na época da ditadura militar, como a direita perdia as eleições, começou a criar as sublegendas dos partidos da ditadura, né, da Arena e a falsa oposição, o MDB. Né? Esse instrumento era para garantir, por exemplo, que na mesma cidade saíssem 3 candidatos do partido da ditadura, da Arena, por exemplo, para evitar a derrota para a oposição e o racha no próprio partido. Então, se criou a figura da sublegenda, quer dizer, tinha a legenda, que era o partido, e a sublegenda. Bom, já há muitos anos essa figura não existe mais, mas muitos partidos, na realidade, funcionam como sublegenda de partido maior. Um exemplo muito claro é desse senhor aí que nós estamos vendo na foto, que é o ex-deputado Roberto Freire, né? Ele que é presidente do ex-PPS, PPS, que foi o partido oriundo aí da mudança de nome do PCB, né, que ficou aí com a máquina do velho Partido Comunista Brasileiro, o PCB, né, mudou de nome para PPS e, mais recentemente, trocou de nome para Cidadania. Bom, a maioria do povo nem sabe que esse partido existe, mas o Roberto Freire, o seu Cidadania, já há muito tempo é useiro e viseiro de atuar como uma sublegenda do PSDB, né? Vinculado aí aos grupos do Serra e do Fernando Henrique Cardoso, né? Uma verdadeira máquina da direita no Brasil. Bom, aí está aí o Roberto Freire ao lado do Michel Temer, depois do golpe de Estado, quer dizer, obviamente, enquanto sublegenda do PSDB, o PPS, hoje Cidadania, atuou aí como um partido na campanha golpista, né, apoiando as medidas do Michel Temer contra o povo, a reforma, o congelamento dos gastos públicos. Bom, e agora, ninguém há muito tempo já nem se ouvia falar nesse senhor aí, nesse partido, mas apareceu aí o Cidadania, depois que o PSDB ontem anunciou, Veja, né, no Pasquim da direita brasileira, a revista Veja, que o PSDB vai participar desse sábado, né? A sublegenda, né, o carrapato do PSDB, a Cidadania, anunciou também que vai participar dos atos, né? Porque aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Mas no caso aí, é o carrapato do boi vai atrás, a filial. Bom, e denúncias que chegaram aqui ao nosso site, ao nosso canal, dando conta que em São Paulo, na zona sul da cidade, eles estavam contratando aí hoje, oferecendo transporte e R$ 50, né, para pessoas virem de verde e amarelo,
Fala-se até que eles vão distribuir camisetas aí do Cidadania ou do PSDB para as pessoas participarem do ato. Quer dizer, é a política de infiltrar aí, uma presença artificial da direita no ato. Esse é só mais um exemplo. Ontem nós falamos aqui, né, que justamente que o PSDB anunciou aí pela Veja, né, propaganda pela Veja, porque esses setores aí não têm militante. A única maneira de mobilizar, entre aspas, pessoas, eles têm duas medidas. Uma é contratação pura e simples de mão de obra. Tentar ludibriar aí, tentar se valer do sofrimento, da miséria do povo e oferecer aí um lanche, um pagamento de diária, uma camiseta, né, para que as pessoas participem das manifestações, que é uma coisa comum na direita. Né? Veja-se o caso das manifestações bolsonaristas, em que apareceram vários anúncios na internet, nas redes sociais, anunciando que o pessoal estava pagando até R$ 150 em alguns casos, acho que no caso de Brasília, para que o pessoal participasse em manifestação de apoio ao Bolsonaro. E, bom, outra possibilidade da direita é mobilizar aí a tropa de choque da direita, né? Os setores militares, funcionários, né? Como a Cidadania é só um partido auxiliar, não é o partido que está aí no comando, tem cargo no governo do PSDB já há muitos anos, né? Eles estão adotando aí a política de compra de simpatizantes, quer dizer, compra de figurantes, pessoas para aparecerem aí nos atos, né, ao lado do PSDB. Né? Essa imagem é importante ainda, que ela apareça ontem de novo, porque em meio a essa operação, né, setores, por exemplo, do PSOL estão elogiando, né, veja a mensagem que o presidente postou ontem aí no Twitter, né? Algumas poucas vozes sectárias dirão que é um absurdo estar no mesmo palanque que os tucanos. Né? Será que algumas vozes sectárias? Bom, haverão muitas vozes sectárias. É um verdadeiro crime contra a mobilização. Está do lado do partido de 130 mil mortes em São Paulo, né? Partido que tem no Rio Grande do Sul aí, muita gente, o estado que está entre os 5 estados com mais mortes, é uma política criminosa. Fala do Ciro que ele e o Lula no segundo turno. Mas a entrevista que ele deu hoje, a coisa que mais me chamou a atenção foi a defesa que fez das manifestações de rua. Uma defesa incrivelmente boa. Quer dizer, agora, como a direita resolveu assumir os atos, tomar conta, até o Ciro está. Acho que voltou. Então, nós vimos aí a homenagem do Jones Manuel ao Ciro Abutre Gomes. Quer dizer, quando fica claro, fica evidente de lanchar uma ofensiva para tomar conta dos atos. Né? Você tem o PS Gomes, né? Se declarando aí em apoio às manifestações. Ok? Vai lá, Spê. Comenta aí como é que vocês estão vendo em Brasília essa tentativa de infiltração da direita, nos atos da esquerda. Bom, isso aqui, o avant-première disso aqui foi a manifestação aqui o ato do dia 30, aqui, quarta-feira, ocorrido aqui em Brasília, por ocasião da entrega aí do chamado super impeachment, né? No Congresso Nacional, que envolveu aí a quase totalidade da esquerda, com a exceção, obviamente, do Partido da Causa Operária
todos os demais partidos aqui, o P, PSOL, PCdoB, PSB, PT e outra, PCB, todos estavam lá alegres e sorridentes do lado lá da direita golpista, representada lá no momento, né, na ocasião, por Joyce Hasselmann, o MBL do senhor Kim Kataguiri, do ator pornô Alexandre Frota e outros de menor destaque, digamos assim, da direita, que estavam lá exatamente para criar essa situação aí de que, não, estamos todos irmanados aqui na luta pela derrubada do Bolsonaro, quando foram exatamente eles os maiores responsáveis, e isso nós podemos ter, né, o testemunho, porque é muito recente o que aconteceu. O problema é que a esquerda, ela se faz, ela adota uma política de avestruz, né, de enfiar a cabeça na terra e não enxergar o que está acontecendo. Tomara que não tenhamos aqui, e o Partido da Causa Operária está pronto para protestar energicamente contra essa situação aqui amanhã, com a presença da direita e da extrema-direita aqui nos atos, que está sendo convidada pela esquerda nacional para subir no palanque, para subir no carro de som, para supostamente estar irmanados na luta contra o Bolsonaro, quando nós sabemos que não existe absolutamente nenhuma luta por parte da direita contra o Bolsonaro, na medida em que foram eles os viabilizadores da ascensão do Bolsonaro, que não é nada, não representa nada, é um elemento aí completamente marginalizado e só foi guindado à condição de presidente da República exatamente pelo golpe que foi perpetrado pela direita contra a esquerda nacional. E esses elementos estão sendo convidados para ocupar o palanque aqui nacional. Não subirão no carro de som amanhã. A vanguarda revolucionária do PCO estará vigilante e, mais uma vez, vai protestar contra a presença da extrema-direita aqui em Brasília. Volto com você, companheiro. Ok, Expedito. Bom, destacando agora, companheiros, vamos dar uma acelerada aqui pela hora e pedindo mais uma vez desculpa aí pelas falhas, resultado aí do sinal, da oscilação no sinal da internet, mas agradecendo aí a nossa audiência muito elevada aqui no nosso programa, a participação do pessoal aqui no nosso chat, a Estefânia Robustelli, reflexão sempre, a todos vocês aí que estão compartilhando e comentando aqui, né, o resumo do dia de hoje, dessa sexta-feira. Agradecer a companheira Silvia Mio pelo super sticker, pela figurinha simpática, contribuindo conosco aqui no nosso programa. Bom, destacando agora na nossa pauta, as centrais sindicais emitiram nota convocando aí os atos, né? Bom, eu queria destacar que não basta, né, não basta emitir nota, tem que levar os trabalhadores para os atos, né? Ao contrário do que faz aí a direita, né, principalmente a central, a única central existente no país, a Central Única dos Trabalhadores, precisa mobilizar aí as colunas de metalúrgicos, professores, trabalhadores dos Correios contra a privatização, professores, né? Porque gente para fazer discurso tem bastante, né? E chama a atenção destacar, né, que as centrais pelegas que ou se opuseram no primeiro momento aos atos, né, ou depois tiveram uma atitude formal de apoio às manifestações, que elas se manifestem de maneira mais explícita, digamos assim, a favor dos atos, justamente no momento em que os seus donos, né, os seus chefes políticos dos partidos da direita, resolveram aí se manifestar a favor dos atos. Bom, o nosso chamado em relação aos atos de amanhã, né, é muito claro, né? Nós queremos dizer que nós temos que chamar aqueles que saíram às ruas no 1º de maio, classista e combativo, que nós fizemos na Praça da Sé. Um movimento que se ampliou com a mobilização dos negros e
dos trabalhadores das suas organizações no 13 de maio contra a chacina de Jacarezinho. Aqueles que organizaram, que convocaram os atos de 29 de maio, de junho, que levaram às ruas centenas de milhares de pessoas para gritar pelo fora Bolsonaro e pelas reivindicações, precisam se opor à presença da direita, né, evitar que a direita tome conta dos nossos atos. Nós temos que lembrar claramente que foi isso que aconteceu em 2013, né, onde as manifestações começaram como manifestações da juventude, da esquerda, contra o aumento das passagens, e foram dominadas graças a uma operação de propaganda da imprensa golpista, né, e a intervenção direta de elementos, inclusive, que fazem parte dessa operação agora. Vamos lembrar, né, o MBL, setores do PSDB que infiltraram policiais e gente na manifestação para gritar contra a presença dos partidos de esquerda, para gritar contra as bandeiras vermelhas do PT, do PCO, da CUT. Esses mesmos setores, né, levaram a derrota, não só transformaram a mobilização, inclusive em outra coisa. A mobilização que eram protestos contra a agressão dos governos de direita, como do Alckmin aqui em São Paulo ao povo, no Rio de Janeiro, do Sérgio Cabral, a repressão contra o aumento da passagem, se transformaram em manifestações, né, que deram lugar aí à política da direita contra a presidenta Dilma Rousseff e a mobilização artificial golpista. É preciso lembrar, né, também, ontem nós participamos, nós destacamos aqui a plenária nacional dos movimentos e teve pelego, gente aí sindicalista, sempre vinculado aí aos patrões, aos empresários, né, que disse o seguinte, que nós tínhamos que seguir o exemplo das diretas, da campanha das diretas, tentando iludibriar, como quem não conhece a história, que as diretas foi a campanha das diretas, uma das maiores derrotas da mobilização popular do país, né, que as diretas redundaram no governo do Itamar Franco, né, redundaram no governo do José Sarney. O movimento das diretas foi roubado da mão da esquerda, dos trabalhadores, das suas organizações. Segura um pouquinho as imagens, já vamos mostrar aí. E redundaram no governo que nada tinha a ver com o interesse dos trabalhadores, que foram as manifestações, o governo do ex-presidente do partido da ditadura militar. O mesmo aconteceu no começo da década de 90, 92, 93, com as manifestações do Fora Collor, que foram roubados da esquerda e transformados num movimento que deu lugar aí ao governo neoliberal, inimigo do povo de Itamar Franco, e na eleição de Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, a esquerda quer repetir isso daí. Quem é que quer repetir isso daí? A direita. Os golpistas que colocaram o Bolsonaro lá. Bom, nós vimos aí a articulação essa semana, né, já na quarta-feira, a entrega do superpedido de impeachment. Aí nós temos as imagens lá de Brasília, onde a imprensa burguesa destacou, né, tem imagens aí com Joyce, essa aí é a imagem que destacou-se aí na imprensa capitalista, Joyce Hasselmann, né, a esquerda, na extrema-direita, o Kim Kataguiri, do MBL, do DEM, e no centro, o líder do PSB, o partido que reprimiu, o governo que reprimiu as manifestações em Pernambuco, que fez campanha eleitoral contra os comunistas, contra a esquerda, na eleição do ano passado, dizendo do perigo vermelho. Partidos que utilizam o método fascista da direita, bolsonarista, né? Aí vários filhotes, no caso diretamente da Joyce e do Kim Kataguiri, do Frota, filhotes do Bolsonaro, né? Mas a gente dizia que eles eram cavalos de pau, cavalos de Troia, para trazer para dentro do movimento os maiores inimigos. Isso está acontecendo agora, né? Quer dizer, com a ameaça amanhã de estar nos atos do PSDB, o principal partido organizador do golpe, né? Ele aí está aí o Dória, né? Um dos chefes do partido do Alexandre Frota, né? Que veio aí como um cara avulso, um direitista avulso, mas que evidentemente está ligado a todo um esquema. Agora vem o Cidadania, né? Sublegenda do PSDB,
daqui a pouco está o MBL, está toda a extrema-direita, está até a Ku Klux Klan nos atos, desse jeito. Né? E daqui a pouco vem até o Bolsonaro, desse jeito vem até os bolsonaristas, já que os seus filhotes, né, que agora se apresentam aí como arrependidos de terem apoiado o Bolsonaro, mas não tem nenhuma proposta deles, por exemplo, de rever aí o que eles aprovaram contra os trabalhadores. Né? Eles até há uma encenação de se livrar aí do Bolsonaro, quem sabe, mas deixar tudo aquilo que eles fizeram contra o povo. Né? Esse arrependimento deles não serve para recuperar uma única vida, né, que foi tirada aí de mais de 500 mil de brasileiros. Esse arrependimento deles não serve absolutamente para nada, para devolver um único emprego, né, que foi retirado de dezenas de milhões de trabalhadores que ficaram desempregados com a política criminosa, né, que eles foram responsáveis, junto com o Bolsonaro, por levar adiante. E tem gente da esquerda que quer receber esses calhordas, esses inimigos do povo, de braços abertos e fazer festa para a direita. Né? Nós, obviamente, não vamos concordar com essa política, por isso nós convidamos você amanhã a participar do nosso Bloco Vermelho. Eu vou falar daqui a pouquinho do Bloco Vermelho, mas antes eu queria devolver para o companheiro Expedito, para ele apresentar os números da Covid nas últimas 24 horas. Com você, Expedito. Então, companheiro Antônio Carlos, demais companheiros, o país registrou nessa sexta-feira 1.879 mortes. O consórcio da imprensa aí, que é da imprensa golpista, né, que divulga esses dados aqui, esse consórcio foi criado aqui, é bom lembrar, para se opor aí aos dados que vinham sendo anunciados pelo Ministério da Saúde, que, segundo eles, lá eram dados distorcidos, não refletiam a realidade, mas a verdade é que eles procuram colocar isso aqui como uma tendência, né, de queda. Bom, se você for analisar do ponto de vista meramente contábil, né, você tem efetivamente aí uma discreta queda do ponto de vista contábil apenas. Mas a média, se você for levar em consideração aqui uma comparação com outros países, por exemplo, o país ainda registra um número gigantesco de mortes. É inaceitável. Eles tentam normalizar isso aqui, né? Falar, não, o país já teve 4 mil mortes, 4.200, já teve 3.800, 3.200, e agora está com 1.879 mortes. Ou seja, como se isso fosse uma tentativa de naturalizar uma situação de catástrofe, de tragédia. Ou seja, não tem nada de natural. Existe uma situação calamitosa ainda no país, são 1.879 mortes, o número já chega a 522, mais de 522 mil mortos, ou seja, esse número, essa marca de 500 mil foi alcançada exatamente no dia da manifestação, que foi o dia 19 de junho, ou seja, de lá para cá, nós temos 22 mil brasileiros, 22.068 brasileiros que perderam a vida para a Covid-19. Ou seja, não para a Covid-19, perderam a vida para os golpistas, para a negligência, para a irresponsabilidade, para o descaso com a vida humana, que é representada, né, que é perpetrada não somente pelo senhor Jair Bolsonaro, do governo federal, o representante do executivo, mas para a política golpista, a política que é responsável por esse verdadeiro massacre contra a população brasileira. Nós estamos indo para as ruas exatamente para tentar não, com certeza nós vamos impedir a continuidade dessa matança, desse morticínio. Mas para isso nós precisamos expulsar os golpistas dos palanques e dos atos, que são eles, os Kim Kataguiri da vida, os Frota da vida, as Joyce Hasselman da vida, são responsáveis por esses números. Têm as mãos manchadas de sangue das milhares de famílias que estão enlutadas no país pelos números escabrosos da Covid. Fora a golpista dos nossos atos. Parar o morticínio que está sendo perpetrado contra a direita golpista, contra os brasileiros, contra as famílias enlutadas do Brasil. Devolvo para você, companheiro Antônio Carlos. Bom, vamos em frente aqui. Antes da gente passar brevemente aí aos destaques internacionais da noite de hoje, destacar aqui um convite a você, né? Amanhã, você que vai participar
dos atos em todo o país e também no exterior, onde vão acontecer manifestações em diversas cidades, você vir integrar conosco o Bloco Vermelho contra a direita verde e amarela, né? Fazer um chamado a você para vir para a rua com a sua camiseta vermelha, seja de qual partido for, né? Você que é ativista das lutas dos trabalhadores, que faz greve, que luta, que se organiza, né? Que esteve presente nas outras manifestações, queria fazer o chamado aí você a se somar, né? Se você pode vir, traga a sua faixa, vai ter faixas aí dos comitês de luta, né? Dos coletivos de luta, de gente que não está na luta. Essa imagem aí é interessante. Essa imagem é de um boletim da campanha pela liberdade do ex-presidente Lula, porque esse movimento não começou agora, né? Agora vai vir a direita tentando tomar conta da mobilização. O MBL tirou card dizendo que tem que tirar o Bolsonaro para evitar a vitória do Lula. Quer dizer, eles querem tentar aí um golpe dentro do movimento que luta, né? Nós queremos tirar o Bolsonaro para abrir caminho para um governo dos trabalhadores no país, né, para um governo que varra com todos os golpistas, e nesse sentido, né, a candidatura do Lula, a defesa da candidatura do Lula é uma questão fundamental. Então é a direita tentando, você que é do PT, né, você que viu aí as armações que essa direita, queria chamar você que é jovem, né, você que é trabalhador também, que gosta, a participar aí em várias cidades do país, vai estar presente aí, está crescendo, está se organizando a bateria Zumbi dos Palmares, né, impulsionada principalmente pelos companheiros da Aliança da Juventude Revolucionária e por muitos outros companheiros aí do país afora, companheiros do coletivo de negros João Cândido. Venha, cartaz, traga sua bandeira, sua camiseta vermelha, então adquira aí nas bancas do PCO, nos atos. Vamos formar um bloco, né, companheiros dos setores combativos da CUT, da esquerda em geral, né, contra. A gente viu, olha, veja só, a gente sabe o que aconteceu em 2013. A esquerda não se uniu contra a presença da direita, e a direita não só dominou os atos, como expulsou a esquerda, né, em algumas manifestações. Então é hora de se mobilizar, fazer esse sentimento aí que se expressou na faixa, nessa imagem que vocês estão vendo aí no ato em Brasília, né, na última quarta-feira. É o sentimento que deve unir aí os setores combativos. Frota, Haussmann, MBL, etc. Fora os filhotes de Bolsonaro do nosso movimento. E já a essa altura, não só os filhotes, mas também os Bolsonaro, agora já o PSDB, Cidadania, setores mais pesados da direita, que querem tomar contas da manifestação e pintá-las aí de amarelar e verde-amarelar as manifestações. Então venha de vermelho, né? Vamos pintar os atos aí de vermelho em todo o país e mostrar o caráter combativo. É para derrubar o Bolsonaro, é para derrubar os golpistas, né? Não é para fazer, para chegar a um acordo, né, com a laia de gente que, como Bolsodória, que levou aí Bolsonaro ao governo. Bom, queria aproveitar então e pedir a sua contribuição para essa empreitada, né? Ao longo dessa semana aqui, muita gente contribuiu, e eu queria colocar mais uma vez aqui a imagem, né, da ação entre amigos, aí, da rifa dos comitês de luta, né, que para fazer faixas, cartazes, panfletos, amanhã nós vamos ter 2 panfletos, aí, 2 mensagens importantes nos atos, né, um panfleto justamente contra a presença da direita nas manifestações dos trabalhadores, da esquerda, e um outro, uma carta aberta dirigida aí ao movimento Fora Bolsonaro sobre a situação atual do movimento e as necessidades da mobilização para impulsionar, né, o movimento no sentido da derrubada do governo Bolsonaro, e não um compromisso com a direita golpista. Então, amanhã, para produzir esses materiais, para ter carro de som em todo o país, nós precisamos da sua contribuição, né? Os comitês de luta, o Bloco Vermelho precisa do seu apoio. Então, você anote aí, né? Você pode anotar, depois você pode também voltar no vídeo, você tem aí o Pix para você fazer. Vários companheiros fizeram já ao longo dessa semana, queria agradecer aí ao Luiz Bergosa, a Fátima, que mandou aí a sua contribuição no dia de ontem, a todo mundo que contribuiu, tem mais gente, depois a gente apresenta aí, vamos apresentando nos próximos programas o pessoal. Nós vamos continuar com essa campanha, né, porque essa luta
não acaba, não começou ontem, não é como a direita que está vindo aí com recursos da própria burguesia e do Estado capitalista. Então, tem o Pix, aí o número para você mandar diretamente a sua contribuição instantânea, ou qualquer coisa, você pode se comunicar conosco, como muita gente já tem feito, né, num desses números que estão aí na sua telinha, né, tem um número de Brasília, um número aqui de São Paulo, são números nossos mesmo, você entra em contato e você manda para a gente o recibo do Pix, a gente manda o número da rifa, não fique preocupado, o sorteio é sempre no final do mês, no último sábado, então agora em julho tem sorteio, nós vamos fazer a campanha, nós precisamos do dinheiro já da sua contribuição, você pode comprar quantos números você quiser, um número R$30, 100 números, R$3.000, né, 10 números, R$300, quantos você quiser, tá certo? E a gente manda para você, né, uma campanha em todo o país, tem prêmios bons, sorteios até o final do ano, e a gente precisa da sua participação, porque é essa corrente de luta que nós vamos fazer aí para defender as posições combativas no interior dessa mobilização. Bom, nós vamos para a reta final, dois destaques internacionais, 1 minuto para o Expedito e depois 1 minuto para mim. O Expedito conta em 1 minuto aí o seu destaque internacional e já se despede aí da nossa audiência. Vai lá, Expedito. O destaque internacional, companheiro Antônio Carlos, diz respeito aqui a uma demonstração espetacular e maravilhosa da juventude colombiana, a combativa juventude colombiana, que se organizou para proteger a linha de frente aqui dos atos de protesto na Colômbia que ocorrem há quase 2 meses contra o governo direitista, fascista e pró-imperialista do Ivan Duque. Um exemplo maravilhoso que deveria ser seguido por toda a juventude aqui do nosso continente, aqui do nosso país, onde as mobilizações estão ocorrendo também. Os jovens colombianos se organizaram para formar um cordão de proteção para os manifestantes, para que esses não sejam atacados pela polícia. A linha de frente lá é formada por professores, médicos, sacerdotes, comunicadores, mães e contadores, né, que constituem a linha de frente, junto com os jovens que iniciaram essa jornada, né, de proteção para impedir que os esquadrões lá antidistúrbios, né, lá do Ivan Duque, ataquem as mobilizações. Um exemplo espetacular e maravilhoso, um exemplo de dedicação, de desprendimento e de compromisso com a luta do povo para derrubar o fascismo na Colômbia e servir de exemplo também para a América Latina. Parabéns à juventude colombiana, parabéns à juventude latino-americana. Devolvo para você. Ok. Bom, para encerrar o programa, o nosso destaque internacional é que a Índia foi o terceiro país a superar a marca de 400 mil mortos por Covid. Né? Um país... Bom, há que se destacar que o índice da China, ainda, nesse momento, pelo menos, ainda é menor do que o brasileiro, né? A letalidade no país asiático, uma vez que a China tem aí 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? O que mostra a gravidade da situação e que mostra que, ao contrário da campanha da imprensa golpista, inclusive em escala internacional, a situação está longe ainda de estar fora de controle, né? Já são quase 4 milhões de mortos, 3 milhões e 960 mil mortos em todo o mundo, né? Uma verdadeira guerra, mas uma guerra, a Covid é, digamos assim, o agente da morte, mas o responsável por essa situação é a política, é o capitalismo, é a política dos países imperialistas, de destruir, né, aquilo que havia de proteção à saúde, inclusive nos países imperialistas, né? Veja que os Estados Unidos continua sendo o país com o maior número de mortos, e de impedir, através de governos direitistas, seus aliados, como é o caso do governo da Índia e do Brasil, que haja iniciativas para combater essa desgraça, essa pandemia sobre o povo de todo mundo. Bom, agradecer aqui no finalzinho do programa ao Sou Eu, né? Muito obrigado aí pela contribuição, aqui pelo STIC, a contribuição com o nosso programa. Convidar vocês para amanhã, a partir das 11h30, assistirem aqui
nosso programa Análise Política da Semana, com o companheiro Rui Costa Pimenta, né, e estarmos juntos, né? Tem atos aí no país inteiro, alguns atos já pela manhã, como é o caso de Brasília e do Rio de Janeiro, e em São Paulo à tarde, né, a partir das 14 horas, nós vamos estar se concentrando no MASP, né? Venha para o Bloco Vermelho, né? Venha para a luta, vamos protestar não só para exigir o fim do governo Bolsonaro, mas contra a infiltração da direita neoliberal, golpista, bolsonarista, né, nos atos dos trabalhadores. Vamos à luta, companheiros, que o final de semana seja de luta, seja combativo, e a gente se vê de novo no domingo, né, no final do dia, no resumo da semana, com um balanço dos atos. Lembrando que, ainda no domingo, né, nós vamos transmitir aqui pela Causa Operária TV um balanço com a participação de companheiros de algumas regiões do país. Vai estar reunida a direção nacional do PCO e nós vamos apresentar um primeiro informe. Então você acompanha, amanhã nós vamos divulgar os horários, né, e a Causa Operária TV vai estar transmitido um primeiro balanço dos atos já no domingo para você assistir aí. E no dia 17 tem a plenária do Bloco Vermelho. Então, um bom final de semana de luta. Fora Bolsonaro e todos os golpistas. Abraço, companheiro. Muito obrigado a todos pela participação.